Livro para a defesa do espiritualismo. A propósito da introdução à metapsíquica humana, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 11. Fenômenos de materialização. 29 de novembro de 1861. Além da médium e de mim, meu irmão assistiu à sessão. Condições desfavoráveis, uma tempestade com chuva e relâmpagos desencadeou-se no momento. Feita a escuridade, vimos surgir do chão uma grande luz espírita. Calcei-me de uma luva e meu irmão fez outro tanto. A luz então se veio colocar no côncavo da minha mão enluvada, foi-me assim dado constatar que uma mão de mulher nela se encontrava. Como viesse a mim diversas vezes, tive ensejo de segurar e apalpar atentamente essa mão espírita em todo o seu tamanho. Note-se que com a outra segurava as duas da médium. O filhinho falecido do meu irmão manifestou-se em seguida, chegou-lhe a vez de me apertar a mão, que foi segura pouco depois por uma outra de grande tamanho, verdadeira mão de homem, provavelmente a de Franklin, que apertou a minha e a sacudiu tão vigorosamente que todo meu corpo foi abalado. Todas essas mãos apertaram também a do meu irmão. Não devemos deixar de notar que, no mesmo espaço de alguns minutos, 3 mãos, diferentes em forma e dimensão, vieram sucessivamente colocar-se nas nossas, de modo a nos permitir identificá-las. A primeira, de mulher, a segunda, de um menino, a terceira, de um homem adulto e robusto, cada qual, respectivamente, caracterizado pela delicadeza, pela fragilidade e pela força. A meu pedido, a porta de 2 batentes se abriu completamente e se fechou por diversas vezes, com extraordinária violência. Sargent, página 68. 30 de novembro de 1861. Sessão em minha casa. Os mesmos cuidados de sempre. Condições favoráveis, tempo frio e lindo. Feito escuro, ouviram-se logo pancadas fortes sobre a mesa, seguidas da crepitação elétrica, mas nenhuma luz apareceu. Esta noite conseguiremos, disseram-nos. Em dado momento, pediram-me fósforos e convidaram-nos a fechar os olhos. Tirei do meu bolso um fósforo de cera e, estendendo o braço, depositei-o sobre a mesa. Imediatamente uma mão o tomou e, riscando 3 vezes na mesa, conseguiu acendê-lo. Abrimos os olhos, o fósforo de cera iluminava perfeitamente o quarto, diante de nós estava Franklin, de joelhos, por detrás da mesa, que a sua cabeça suplantava, mais ou menos, de um pé. Nós o contemplamos enquanto o fósforo durou, o fantasma desapareceu de repente. Por pancadinhas na mesa, ditaram-nos, então: meus queridos filhos, depois desta última prova, será possível que o mundo ainda duvide. Para convencê-lo é que assim trabalhamos. Benjamin Franklin. E imediatamente depois: meu querido, como estou contente. Estela. Entregaram-me em seguida uma folha de papel em que estava escrito: esta sessão, de todas, é a mais importante. Experimentamos muitas vezes e tivemos de renovar constantemente os nossos esforços antes de conseguir o que acabais de ver. Felizmente, foram eles coroados de êxito. Para demonstrar que sou uma criatura absolutamente como vós, bastou-me desta vez esfregar um fósforo, mas quantas tentativas antes de conseguir manifestar-me a luz terrestre. Enfim, as dificuldades foram vencidas. Benjamin Franklin. Sargent, página 69. 12 de dezembro de 1861. Sessão em minha casa. Tinha-me prevenido de uma lanterna furta-fogo, na qual havia adaptado um obturador munido de regulador, de modo a poder projetar, à vontade, um círculo de luz no diâmetro aproximado de 2 pés sobre a parede, numa distância de 10 pés. Coloquei a lanterna acesa e aberta sobre a mesa e tomei nas minhas as mãos da médium. Imediatamente a lanterna foi suspensa, e nós convidados a segui-la.
Era ela conduzida por um espírito que nos precedia e do qual víamos nitidamente a forma inteira se desenhar, envolta em véus brancos cujos extremos arrastavam pelo chão. Depositou a lanterna sobre a escrivaninha, paramos também. Achávamo-nos em frente à janela existente entre a escrivaninha e o espelho. A lanterna elevou-se, de novo, erguendo-se, entre a escrivaninha e o espelho, a uma altura aproximada de 5 pés, de onde projetava toda a luz sobre a janela, permitindo víssemos a figura de Franklin, sentado na poltrona. Durante 10 minutos e sem interrupção, o feixe de luz projetado pela lanterna iluminou-lhe a fisionomia e o corpo inteiro, de tal maneira que pudemos examiná-lo à vontade. Seu semblante traduzia indizível contentamento e a maior naturalidade, bem como o cabelo e os olhos que brilhavam de vida. Não tardei, porém, a notar que o fantasma se ressentia grandemente da influência dissolvente da luz terrestre, os olhos perderam o brilho e os traços a vivaz expressão que sempre tinham, quando os contemplava a luz espiritual. Por mais de uma vez pediram-me que acionasse o regulador da lanterna, de modo a deixar passar mais ou menos luz, fazendo tive o ensejo de constatar que a lanterna estava suspensa no ar, sem qualquer ponto de apoio. Finda esta manifestação, encontramos sobre a mesa uma folha de papel onde estava escrito: "Isto ainda, meus filhos, é para o bem da humanidade. Apenas com esse fim, esforço-me e trabalho." Benjamin Franklin. Daily One, página 394. 23 de janeiro de 1862. Em frente à porta, apareceu minha mulher, toda vestida de branco e envolta de um véu transparente. Tinha na fronte uma coroa de flores. A luz espírita projetava o facho luminoso sobre todo o seu corpo, iluminando-o completamente. Olhávamos para ele, com vivo interesse e prazer, quando de repente desapareceu, rápido como o pensamento, produzindo um ruído semelhante ao silvo do vento. Ditaram-nos: "Esta noite a saturação elétrica é grande." Aproveitei-a para mostrar-vos a celeridade com que podemos desmaterializar-nos. Um instante depois, reapareceu em seu aspecto natural e consistente e como dantes. Sargent, página 71. 15 de fevereiro de 1862. Atmosfera úmida e desfavorável. Além da médium, comigo assistia à sessão o meu cunhado, M. Grote, a quem a reunião havia de modo especial sido consagrada. Pedi demonstrações de força e sem demora recebemos a seguinte mensagem: "Atenção! Ouviu, ele chega rapidamente. Retirai da mesa as vossas mãos." E, imediatamente, ouvimos espantoso rumor metálico, fazendo estremecer a casa de lado a lado. Era como se um pesado monte de correntes fosse jogado do alto, com enorme violência sobre a mesa. O mesmo barulho por 3 vezes se repetiu, mas com força decrescente. Depois disto, uma grande mesa de mármore, muito pesada, começou a caracolar pelo quarto, uma grande caixa fez outro tanto. Um guarda-chuva, colocado sobre a mesa, pôs-se a dar voltas, como que voando pelo quarto, tocando ora num ora noutro, parando, finalmente, nas mãos do Sr. Grote. Tais manifestações tinham certamente por fim convencer o incrédulo, recém-vindo, da realidade da existência de um poder invisível. E o fim foi atingido, pois meu cunhado havia tomado todas as precauções para se prevenir contra um possível embuste, entre outras, a de selar a porta e a janela. Sargent, página 73. 16 de fevereiro de 1862. Pelo fim da sessão, o espírito materializado de Benjamin Franklin escreveu o que se segue, em uma folha de papel: "Meus filhos, neste momento as nossas armas acabam de obter uma grande vitória. No dia seguinte, tivemos notícia de que,
De fato, no correr da noite, o Exército Federal havia enfim tomado de assalto o Forte Donaldson, sobre o rio Tennessee. Sargent, página 75. 22 de fevereiro de 1862. Atmosfera úmida, condições desfavoráveis. Depois de cerca de meia hora de espera, uma luz cilíndrica e muito brilhante, envolvida em véus, como de costume veio pousar sobre a mesa. Perto dela apareceu uma haste com duas rosas abertas, um botão e folhas. Flores, botão, folhas e haste eram de rara perfeição. As rosas foram-nos dadas a cheirar, achei-as perfumadas como são as rosas naturais, ao ser colhidas. O perfume era mesmo mais suave e delicado. Foi-nos permitido tocá-las, aproveitando então eu para delas fazer minucioso exame. Cuidado! Tenha máxima precaução, disseram-me. Notei que a haste e as folhas estavam um tanto viscosas e, como perguntasse o motivo, disseram-me que era devido às condições de umidade e impureza da atmosfera. O galho era mantido sempre perto e às vezes por cima da luz, que parecia ter a propriedade de transmitir-lhe vitalidade e substância, como se o alimentasse. O mesmo poder parecia conferido à mão que o segurava. Já havia observado, aliás, que todas essas criações espíritas parecem formar-se e conservar-se à custa das reservas elétricas contidas no globo luminoso, pois ao menor indício de perda ou de enfraquecimento de consistência levavam-nas para perto da fonte luminosa e, como que por encanto, recuperavam a seiva e a vitalidade perdidas. Pelo meio habitual, disseram-nos. Vede como se vão dissolver rapidamente. E logo as flores começaram a murchar, dobraram-se sobre a haste e fundiram-se como cera que se chegasse ao fogo, assim desaparecendo tudo do mimoso galho, em menos de 1 minuto. Disseram-nos ainda. Elas vão tornar a vir. Imediatamente apareceu diante do cilindro um filamento branco, que rapidamente se desenvolveu em forma de galho, as folhas reconstituíram-se, depois o botão e em seguida as rosas, tudo de uma maneira perfeita e em tempo igual àquele em que se deu a dissolução. O fenômeno repetiu-se algumas vezes, oferecendo um espetáculo maravilhoso. Prometeram reproduzi-lo à luz do gás, quando as condições atmosféricas permitissem. Sargent, página 75. 25 de fevereiro de 1862. Além da médium, assistia comigo à sessão o Sr. Grote. O quarto em que se faziam as sessões era contíguo a outro muito menor, ao qual se chegava por uma portazinha corrediça. A porta que conduzia aos 2 aposentos, bem como a janela, foram cuidadosamente seladas pelo Sr. Grote. Feito isto e bem revistados os 2 quartos, uma luz brilhante surgiu do chão, permitindo a mim e a médium víssemos a forma de um fantasma de homem, de pé, junto a nós. Não conseguimos, desde logo, identificá-lo, devido à grande quantidade de véus que lhe envolviam o rosto, mas pouco depois pudemos nitidamente discernir os traços bem conhecidos de Franklin. Grote não havia tido ainda permissão de se aproximar, mas como as condições de força começassem a melhorar, ou antes, como os efeitos inibitórios de sua presença houvessem sido suplantados em parte, disseram-lhe: caro amigo, agora pode vir ver. Grote aproximou-se então, achando-se assim, por sua vez, em presença do fantasma. Embora a luz não estivesse tão boa como habitualmente, ele pôde ver bastante para verificar que os traços do fantasma correspondiam em tudo aos de Franklin, de acordo com o retrato original que conhecia também. Com efeito, mesmo nas condições de luz em que então nos achávamos, os olhos, os cabelos, os traços, a expressão fisionômica, ao mesmo tempo em que uma parte dos véus de que se vestia o fantasma eram nitidamente discerníveis. O abaixamento repentino da luz, todavia, havia sido grande, devido à presença contrariante de Grote, observação curiosa e instrutiva ao mesmo tempo.
Quando Grote estava no quarto contigo, a luz brilhava como de costume, mas enfraquecia à proporção que ele se aproximava, do mesmo modo que readquiria o brilho habitual se ele novamente se afastava. Este interessante fenômeno demonstra que a natureza de uma pessoa viva exerce influência direta sobre essas criações do mundo invisível, influência que age, às vezes, como elemento perturbador e neutralizante, sem que para tal seja necessária mais do que a sensação de surpresa, de receio ou de outra qualquer emoção decorrente de uma insuficiente familiaridade com os fenômenos medianímicos. Sargent, página 77. 3 de novembro de 1862. Stella apareceu com o rosto velado pelos cabelos em desordem. Para ver-lhe a fisionomia tive de afastá-los com minhas mãos. Elevou-se depois lentamente até que os pés atingissem a altura da minha cabeça, sobre a qual tocou, enquanto as abas do vestido flutuante me roçavam pelo rosto e pela cabeça. Owen, página 395. 21 de outubro de 1863. Havia-me munido, esta noite, da lanterna furta-fogo e, logo que a forma materializada de Stella apareceu, projetei sobre ela toda a luz. Stella estremeceu ligeiramente, mas quedou-se imóvel, deixando-me dirigir-lhe o facho luminoso sobre o rosto, sobre os olhos, peito, vestimenta, enfim, por toda parte. Depois de haver-me deixado convenientemente examiná-la, desapareceu subitamente, ditando-me, em seguida. Só vencendo grandes dificuldades, consegui permanecer materializada durante esse tempo. Owen, página 396. Relativamente a Grote, eis como dei-lhe em resumo a ata de 2 sessões a que assistiu, como testemunha. Presente sessão de 28 de fevereiro de 1863, número 346, o Sr. Grote segurava as mãos da médium. Fechado o gás, Livermore sentiu-se empurrado por uma mão de grande dimensão, para o divã, ergueu-se à luz do chão, deixando ver, por cima do divã, a figura de Franklin. Tão bem como os demais, Grote a pôde ver e logo se convenceu de que efetivamente se tratava de uma forma humana viva, correu à porta para se certificar de ter sido ou não ela aberta. Voltou depois a contemplar a forma, cujas vestes podia palpar. Seu cepticismo, porém, era exagerado e, uma semana mais tarde, manifestou desejo de assistir a outra sessão, a fim de tirar as coisas a limpo. Quis ele mesmo fechar as portas e as janelas e, ao fazê-lo, resmungava a estar disposto a não mais se deixar embrulhar. Desta vez a forma de Franklin apareceu muito mais nítida ainda, segurando ele mesmo no côncavo da mão a luz com a qual se iluminava, como se quisesse mostrar ao incrédulo Tomé que ele era o mais interessado em fornecer-lhe os meios de bem poder examiná-lo de um modo satisfatório. Grote, que desde o começo da sessão segurava com as suas as mãos da médium e as de Livermore, aproximou-se do fantasma, viu-o bem, tocou-o e, como o apóstolo Tomé, declarou-se finalmente convencido. Owen, página 393. O Dr. Gray relatou-me esta outra observação, muito interessante. Durante uma das últimas manifestações de Franklin, este apresentou-se, a princípio, com o rosto imperfeitamente formado, de modo que parecia ter apenas uma das vistas, em lugar da outra e de parte da face existia uma cavidade informe, que dava à fisionomia um aspecto horrível. Kate Fox, a médium, ficou tão impressionada que não se pôde conter e deu um grito, o que provocou a extinção imediata da luz que iluminava o local. Tolinha, exclamou o Dr. Gray, tomando-lhe as mãos, não compreendes que assim atrapalhas a mais interessante das experiências, a da gradual materialização de um espírito? Essa interpretação filosófica do fenômeno teve a virtude de acalmar um pouco a moça, dissipando-lhe o pavor supersticioso.
5 minutos depois, a figura de Franklin de novo apareceu, mas desta vez perfeita e com tal expressão de calma, de dignidade e de bondade no olhar, que a médium foi a primeira a exclamar: "Oh, como é belo!" Daily Owen, página 407. Suspendo aqui, não sem verdadeiro pesar, as citações extraídas do relatório, teoricamente muito importante, do Sr. Livermore. Na seleção que fiz, julguei de certa utilidade afastar-me um pouco do nosso tema a fim de apresentar um quadro generalizado dos fenômenos obtidos no correr dessas memoráveis experiências. Nos trechos que acabo de transcrever, notam-se numerosos incidentes que bem reclamam uma confrontação com outros análogos, obtidos através da medianimidade de William Stainton Moses, da Senhora de Esperance, de Eusápia Paladino, da Senhora Ulysse, da Senhora Salmon, de Eva C. e de Linda Gazera, mas isto me desviaria demasiado do tema especial deste trabalho. Limitar-me-ei, portanto, a abordar apenas as principais analogias, renunciando a citar exemplos. A primeira analogia deveras notável que me ocorre apresentar é a das luzes obtidas por Livermore, que também o foram por Stainton Moses, não só apresentavam a mesma forma e dimensões, como em ambos os casos vinham envolvidas em uma espécie de tecido semelhante a gaze. Os analistas das sessões de Stainton Moses falam também, como Livermore, de uma mão medianímica existente no interior das luzes que pela tal mão pareciam adimentadas. Relativamente à emanação de perfumes, há interessantes pontos de contato entre as duas séries de experiências, embora de modo muito mais variado nas curtas sessões com Moses, em que os perfumes de toda ordem ora transudavam da fronte do médium, ora se expandiam em profusão pela sala, a ponto de tornar o ar irrespirável, ora eram extraídos de flores frescas, previamente para esse fim trazidas. Poucas flores bastavam para produzir farta quantidade de perfumes, notando-se que as que eram submetidas a esse processo murchavam logo, secando imediatamente. Outra analogia digna de nota, e esta com a medianimidade de Eusápia Paladino, é a das formas materializadas não tomarem contato com as pessoas vivas sem a interposição de um tecido medianímico ou mesmo de um tecido ou tegumento natural. Vimos Livermore e seu irmão obrigados a tomarem luvas para receber no côncavo da mão a luz medianímica, e Stella, para beijar Livermore, interpor previamente uma substância semelhante a gaze. Particularidades idênticas se verificam nas sessões com Eusápia, no correr das quais as formas materializadas, em geral, não tocavam nem se deixavam tocar senão através de tecidos ou de cortinas, do mesmo modo que não deixavam traços na massa modeladora sem a interposição de um tecido medianímico. Outra analogia ainda. Nas sessões de Livermore, como nas com Eusápia Paladino, quando os fenômenos de certa importância se aprestavam ou estavam em vias de realização, as personalidades medianímicas exortavam a que se não fichasse demasiado a vista sobre os mesmos, isto devido ao poder desintegrante que o olhar humano e a atenção concentrada exercem sobre as forças exteriorizadas. Assim, enquanto a mão materializada e iluminada escrevia na presença de Livermore, este era convidado a não olhar com demasiada insistência o fenômeno, mas com pequenos intervalos, a fim de não perturbar, pela fixidez do olhar, a força em ação. Em outras circunstâncias, pediam aos experimentadores que fechassem, ainda que por um instante, os olhos. Franklin nos convidou a fechar os olhos por um instante, logo que os abrimos, vimos-lo de pé sobre a cadeira, de onde nos dominava, como uma verdadeira estátua. E mais adiante, pediram-me fósforos e nos preveniram de fechar os olhos. Eis um caso análogo, tirado das sessões com Moses. Pedi que do rosto me aproximassem a luz. Mentor nisto consentiu e convidou-me a fechar os olhos.
Quando me permitiu de os abrir, vi diante de mim, a alguns centímetros apenas do meu rosto, uma luz esplêndida, tendo a forma e o volume de um globo comum para lâmpadas. Dr. Speer, Proceedings of TSPR, volume 9, página 275. A força inibitória do olhar e da atenção corresponde àquela dos temperamentos e à sua ação relativa de emanações vitais. A este respeito não se pode deixar de achar bem instrutivo o episódio narrado por Livermore sobre o efeito contrariante que a presença do Sr. Grote exercia sobre a produção dos fenômenos. Quando Grote estava no quarto contigo, a luz brilhava como de costume, mas enfraquecia à proporção que ele se aproximava, do mesmo modo que readquiria o brilho habitual se ele novamente se afastava. O mesmo se dava com Moses, sempre que introduzia novas pessoas no recinto. As personalidades medianímicas acabaram mesmo por aconselhar aos membros do grupo que permanecessem pouco numerosos, a fim de não comprometer a progressão dos fenômenos. Perturbações análogas se verificavam com Home e com Eusapia Paladino, assim como com todos os outros médiuns. É mesmo esta particularidade dos fenômenos medianímicos que se deve atribuir aos graus muito diferentes de sintonização entre os diferentes grupos de experimentadores, quando os resultados obtidos com o mesmo médium são tão diversos e mesmo contraditórios. Assinalarei, enfim, um fenômeno curioso exposto por Livermore que tem o seu equivalente nas experiências com Moses. Consiste nos ruídos retumbantes que, de ordinário, precediam a realização de manifestações importantes, fenômenos tão habituais nas experiências de Livermore, que, não havendo eles ocorrido em determinada circunstância, as personalidades medianímicas chamaram, para o fato, a atenção dos experimentadores, do modo seguinte: notai que desta vez nos manifestamos sem provocar ruídos. Com a medianimidade de Moses o mesmo fenômeno se dava. Ele disto pediu explicação ao espírito guia, rector, que respondeu não ser fácil suprimir essas formas de manifestações barulhentas, por isso que constituíam para os espíritos o meio mais prático de sanear o ambiente da saturação excessiva das forças físicas exteriorizadas, que impedem se produzam manifestações superiores. Termino com esta enumeração das principais analogias existentes entre as modalidades pelas quais se produziram os fenômenos nas sessões com Kate Fox e as que eram próprias a outros médiuns, analogias teoricamente interessantes e instrutivas, reforçam-se mutuamente, confirmando os resultados obtidos, fornecendo, portanto, dados preciosos para uma futura interpretação dos fatos. Dentro do ponto de vista especial da presente discussão, resta-me apenas encarar os fenômenos de materialização na parte que se prende à gênese e à natureza dos mesmos, começando por procurar ver se aqueles que acabamos de observar devem ser considerados como sendo de natureza plástica ou orgânica, subconsciente ou extrínseca. Mas penso não ser necessário perder o nosso tempo em discutir se são criações plásticas ou orgânicas os fantasmas que deram provas tão evidentes de inteligência, de vontade e de atividade. É fato que, quando às vezes os fluidos e as forças de que dispunham eram insuficientes, eles apareceram incompletamente materializados, mas sempre de modo que nem de longe permite possam ser confundidos com fantoches plásticos. Espontaneamente eles iam e vinham pelo quarto, subiam e desciam de móveis, pensavam em alimentar os globos luminosos, que tinham em mão, e o conseguiam, agitando-os oportuna e convenientemente, embora com certa dificuldade atonicamente, comunicavam-se pela palavra falada, escreviam de próprio punho e à vista dos experimentadores e tão repetidas provas deram que não podemos duvidar serem eles seres vivos e organizados e não meros fantoches plásticos, relegados ao plano das figuras de cera de um museu anatômico.
O problema substancial a resolver resume-se, portanto, em saber se os fantasmas organizados e independentes, de que estamos tratando, podiam ou não podiam encontrar explicação com o auxílio da tese fundamental de Sudre, segundo a qual seriam eles o produto exclusivo de uma personalidade subconsciente exteriorizada e materializada. Colocado assim o problema, começo por lembrar que, no correr da sessão de 10 de novembro de 1861, se apresentaram simultaneamente 3 fantasmas materializados e que, no correr da imediata, de 12, se viram simultaneamente passear pelo quarto 4 fantasmas materializados. Se quisermos, pois, manter a interpretação de Sudre, deveríamos então dizer que nos achamos diante de um fenômeno respectivamente de tripla e de quádrupla prosopopese exteriorizada e materializada. Ou, mais exatamente, que estamos diante de um fenômeno de quíntupla prosopopese simultânea, dado que o médium durante a manifestação não caía no sono medianímico e guardava toda a sua consciência. Por outras palavras, teríamos de concordar que, em tais circunstâncias, a personalidade psíquica do médium se teria simultaneamente desdobrado em 5 personalidades psíquicas bem definidas, das quais 4 bem exteriorizadas, materializadas, independentes, vivas, inteligentes e ativas. É o que teríamos de admitir para podermos aceitar a hipótese da prosopopese, aplicada aos casos de materialização. Ora, antes de subscrever semelhante milagre, peço que me deem a conhecer ao menos um só exemplo de desintegração patológica de uma personalidade, com formação relativa de personalidades alternantes, que houvessem sido capazes de emergir e de agir simultaneamente sob 4 aspectos diferentes. Dir-me-ão que estou pedindo coisa psicologicamente impossível. Bem o sei, mas como esse fenômeno se verifica nas experiências de materialização e nas de voz direta, teremos de concluir que, se o desdobramento simultâneo de uma individualidade psíquica, em 5 personalidades independentes, constitui psicologicamente uma coisa impossível, as personalidades simultâneas, que se manifestam aos fenômenos de materialização e nos de voz direta, não podem deixar de ser estranhas ao médium e aos assistentes. Eis-nos, assim, por uma necessidade lógica, forçados a admitir a hipótese espírita. Quer parecer-me que esta primeira observação, baseada nos fatos, seja suficiente para levar irremediável ruína à hipótese da prosopopese exteriorizada e materializada. Contentar-me-ei agora em enumerar as provas admiráveis de identificação pessoal, fornecidas pela entidade materializada de Estela, sem comentá-las nem discuti-las, mesmo porque já encarei de um modo completo, neste trabalho, o valor teórico das provas mais importantes. As da identidade da letra e das mensagens em língua ignorada do médium. Faço, portanto, notar que a personalidade medianímica, aqui apreciada, conseguiu demonstrar a sua identidade, recorrendo às melhores provas de que possa dispor uma personalidade de defunto que se manifesta, mostrando-se durante certo número de anos sob a mesma aparência que tinha quando viva, escrevendo centenas de mensagens com identidade de letra, exprimindo-se em língua estrangeira que lhe era familiar quando viva. Mais desconhecida da médium, revestindo suas ideias de uma forma nitidamente pessoal e acrescentando a tudo isso provas avulsas, de natureza altamente sugestiva, como, por exemplo, a da reprodução materializada do boné ornado de bordados, que usara durante a moléstia que a vitimou, reforçando, enfim, as provas de identificação pela produção de fenômenos prodigiosos, destinados a provar a intervenção real de personalidades espirituais estranhas aos assistentes. O fantasma materializado de Benjamin Franklin não interveio no caso,
com o fim de identificação pessoal, mas tão somente para contribuir no êxito das manifestações de Stella utilizando esta mesma energia elétrica que ele havia profundamente estudado, quando vivo. Ainda mesmo assim, esse fantasma reproduziu o porte e os traços característicos daquele que se dizia ser. Convém notar o fato impressionante de o espírito de Franklin, depois de haver conseguido fazer-se ver a luz de um fósforo, isto é, a luz terrestre, tão nociva às formas materializadas, haver transmitido a seguinte mensagem: meus queridos filhos, depois desta última prova, poderá o mundo duvidar ainda? É só para convencê-lo que tanto trabalhamos. Em outra ocasião, depois de haver permitido que o feixe luminoso da lanterna furta-fogo fosse sobre si projetado em cheio, a ponto de desintegrá-lo rapidamente, ditava esta outra mensagem: isto também, meu filho, é para o bem da humanidade. É apenas com esse fim que emprego a minha atividade e o meu trabalho. Que tristes considerações essas nobres palavras sugerem! Elas nos mostram, com efeito, que o fantasma materializado de Benjamin Franklin, desde o ano de 1861, julgava que as provas por ele fornecidas, em apoio da sobrevivência do espírito humano, deviam bastar para arrancar dos vivos toda e qualquer sombra de dúvida relativamente ao futuro no além. Acrescentava que, juntamente com outros espíritos, se sujeitava à árdua tarefa de se manifestar e de se materializar, apenas com o fim de fornecer ao mundo essas provas capitais. E não há negar. A série impressionante dessas inumeráveis experiências, que se prolongaram pelo espaço de 5 anos, devia racionalmente bastar como prova experimental da sobrevivência do espírito humano. Mas 65 anos se escoaram já depois delas e, não somente o mundo, por desgraça sua, ainda não se deu por convencido, como mesmo no círculo das pessoas que estudam as manifestações metapsíquicas a discussão, a desinteligência e a discórdia imperam como dantes. E fatos tão maravilhosos como os fornecidos por Benjamin Franklin rapidamente se acumulam, uns após outros. Devemos concordar ter Franklin confiado demais nas faculdades de raciocínio do homem, sem se haver lembrado que muitas vezes, a tolher-lhe a inteligência, estavam a névoa das ideias preconcebidas e o misoneísmo, ou seja, aversão ou desconfiança em relação a mudanças, hostilidade para com o novo, que caracteriza principalmente os homens de ciência, misoneísmo que os predispõe a colherem sempre qualquer hipótese absurda e gratuita que se harmonize com os seus preconceitos e cegamente repudiarem uma verdade manifesta e incontestável quando em contraste com aqueles mesmos preconceitos inveterados. Franklin não teve na devida conta aquilo que se chama a credulidade dos incrédulos, infinitamente mais cega e tenaz do que a credulidade dos simples. Para combatê-la, para vencê-la não bastam os fatos, como não bastam os processos científicos, nem a análise comparada, aplicada a grande número de casos, nem a convergência admirável de todas as provas. Só a obra do tempo poderá deles triunfar. A dramática história de todos os precursores, de 100 modos diversos, o demonstra. Dentro de um século a humanidade reconhecerá, sem mais discutir, a grande verdade que tantos amargores custa hoje aos que a defendem. Prosseguindo na exposição de casos notáveis de fantasmas completamente materializados, penso que o terceiro caso clássico no gênero é o da Celeste Nepenthes, fantasma que se manifestou no correr de uma série especial de experiências em que interveio a medianimidade da Senhora de Esperance. Nele se verificou o famoso incidente de grande importância teórica, qual o do espírito que, declarando-se contemporâneo da época heróica da antiga Grécia, escrevia uma mensagem em grego antigo, no canhenho de um dos experimentadores.
O valor teórico deste incidente toma vulto ainda maior diante da feliz coincidência de ser o grego antigo ignorado de todos os assistentes. A origem dessas memoráveis sessões é assaz conhecida. Eminentes experimentadores noruegueses, entre os quais se contavam professores da universidade, homens de letras, médicos, magistrados e pastores luteranos, reuniram-se em grupo com o fim de procurarem certificar-se até que ponto as condições de preparação física dos assistentes poderiam influir favoravelmente sobre a produção dos fenômenos metapsíquicos e, nesse intuito, combinaram-se abstivessem todos durante 6 meses de qualquer bebida alcoólica, do fumo e de outras drogas, devendo depois do 3º mês iniciarem uma série de 12 sessões a que se comprometiam todos a comparecer sem interrupção, sendo aos mesmos vedado trazerem às ditas sessões qualquer pessoa estranha ao compromisso. Representantes dos dois sexos se encontravam em número igual no grupo, que era composto de cerca de 30 pessoas. Terminada a série de sessões, alguns experimentadores publicaram-lhe a resenha em livros e opúsculos. Extraía que se segue do Diário da Baronesa Peyron, Light, 1907, página 439, e das longas citações do livro Harper e Luften, publicado por um magistrado que fazia parte do grupo, citações que a Senhora de Esperance repetiu no correr de uma conferência. Na relação norueguesa, o autor cita, depois de prévia autorização, os nomes de quase todas as pessoas que assistiram às sessões. A Senhora de Esperance, todavia, não se julgou autorizada a outro tanto na sua conferência. Light, 1903, páginas 547, 559 e 571. Sabe-se, pelo Diário da Baronesa Peyron, que o organizador das sessões foi o Dr. von Bergen, investigador metapsíquico assaz conhecido, e pela conferência da Senhora de Esperance, que o Sr. Jostet foi o escolhido para dirigir as sessões. Essas se realizaram na casa do professor, e. As precauções tomadas, relativamente às salas das sessões, não foram reveladas a médium, que devia chegar de Gotemburgo a Cristiania. Não sei por que razão, escreve a baronesa Peyron, julgaram inoportuno que a médium entrasse na sala das sessões durante o dia, de sorte que, chegado o momento de nos reunir, tivemos de perder muito tempo em modificar as disposições que haviam sido adotadas para a iluminação local. Nepenthes manifestou-se logo numa das primeiras sessões e continuou a se manifestar em quase todas as outras. Era uma forma de mulher da maior beleza, mostrava-se à luz ao mesmo tempo que a médium, que estava acordada e se conservava sempre fora do gabinete assentada entre as demais pessoas. Materializava-se no meio do grupo, conformava-se com os desejos dos investigadores, ora prestando-se em se deixar fotografar, ora escrevendo no canhenho de um dos assistentes, ora tirando o molde da própria mão em parafina liquefeita. Este último fato foi narrado do modo seguinte pelo Dr. von Bergen. A espera trazia todos impaciência e ansiedade. Será bem-sucedida? Não o será? Eram perguntas que a si mesmo cada um fazia. Nosso estado d'alma foi pressentido pela médium, que nos fez observar. Não me dirijam a palavra, preciso ficar quieta, procurem guardar a calma e a serenidade. O leve ruído produzido pela mão, que mergulhava no líquido e dele saía, continuou durante alguns minutos na sombra da cortina, enquanto percebíamos de modo completo a forma branca debruçada sobre o recipiente. Depois Nepenthes se ergueu e virou-se para nós, olhando em derredor, até perceber o professor e, assentado por detrás de outro experimentador, que o encobria de metade, suspensa no ar, dirigiu-se então para ele, entregando-lhe um objeto. Ela me estende um pedaço de cera, exclamou ele, mas, depois, corrigindo-se. Não, é o molde da mão, que está em volta até o punho e que se dissolve no interior do seu modelo.
Enquanto ele ainda falava, Nepenthes, que lhe havia entregado o modelo de parafina, deslizada tranquilamente para o gabinete. Havia-se obtido, enfim, o fenômeno desejado. Acabada a sessão, examinou-se a moldagem. Exteriormente parecia informe, grumosa, formada de grande número de camadas sobrepostas de parafina. Pela pequena abertura do punho, percebia-se interiormente os lugares correspondentes aos dedos de mão extremamente pequena. No dia seguinte levamos essa luva a um modelador de profissão, um tal Omiri, para que tirasse o modelo em gesso. Ele e os seus operários, estupefatos, olharam para o modelo e, constatando que mão humana, depois de havê-lo produzido, não teria podido dele retirar-se, deixando-o intacto como estava, acabaram por considerá-lo produto de uma feitiçaria. Terminado o trabalho do modelador, todos pudemos admirar a mão muito pequena e completa até o punho, na qual se destacavam perfeitamente as unhas e em que se desenhavam, com espantosa nitidez, as linhas mais finas das juntas e da palma. Os dedos fusiformes e admiravelmente torneados assombravam os artistas mais do que qualquer coisa outra e mais os convenceram da origem supranormal do modelo, tanto mais que os dedos se apresentavam dispostos de modo que mão humana não teria conseguido assim sair da forma. A maneira pela qual Nepenthes se desmaterializava, no meio do grupo, é descrita neste outro trecho. Ela ficava despreocupadamente junto a nós, baixava lentamente a cabeça em que brilhava o seu natural diadema. Em breve tempo, sem que se percebesse o menor ruído, a sobre-humana, a espiritual Nepenthes, tão bela, tão real, tão viva, se havia transformado em pequena nuvem luminosa, não maior que uma cabeça humana, sobre a qual brilhava ainda o diadema. Pouco a pouco essa luminosidade se extinguia também, e o diadema se dissolvia, desaparecendo por sua vez. Eis, enfim, o famoso episódio da mensagem escrita em grego clássico, desconhecido da médium e dos assistentes. Nepenthes se apresentou mais bela do que nunca. Não obstante toda a admiração e o respeito que nutro para com as amáveis e encantadoras senhoras das minhas relações, devo dizer que meus olhos jamais viram coisa alguma de comparável a essa criatura sublime, mulher ou deusa, pouco importa, e estas minhas palavras mais não fazem que traduzir a opinião geral. Percebendo o senhor, debruçado sobre o seu canhenho, ocupado em tomar notas, ela ficou um instante a olhá-lo. O senhor convidou-a então a escrever para ele uma frase e lhe entregou o lápis e o canhenho, que ela aceitou. O senhor levantou-se e colocou-se por detrás dela, observando-a. Achavam-se ambos ao lado da médium, mas um tanto para trás. Nós olhávamos este grupo de 3 pessoas, em ansiosa expectativa. Ela está escrevendo, disse o senhor, enquanto víamos as 2 cabeças inclinadas sobre os dedos que escreviam e cujos movimentos eram distintamente percebidos. Pouco depois, canhenho e lápis eram devolvidos ao senhor, que se assentou triunfante. Examinamos a página em que vimos traçados caracteres gregos de forma muito clara, mas ininteligíveis para todos os assistentes. No dia imediato, fizemos traduzir a mensagem do grego antigo para o moderno e, em seguida, para o nosso idioma. E eis o que continha. Eu sou Nepenthes, amiga tua, quando tenhas a alma oprimida pela dor, invoca-me eu, Nepenthes, celerei a correr e aliviar-te os sofrimentos. Feliz mortal. Pensávamos todos, ao felicitá-lo. Paro aqui com as citações. A propósito do caso que acabamos de rapidamente percorrer, devemos em primeiro lugar ter muito em consideração as condições probatórias excepcionais em que tudo se passou. O local estava permanentemente iluminado por claridade suficiente para que todos se pudessem reconhecer, para que as notas fossem tomadas facilmente e tudo se distinguisse clara e precisamente. A médium ficava sentada no meio dos assistentes, a todos visível e sempre acordada.
Tinha as costas viradas para o gabinete medianímico onde se formavam os fantasmas materializados, para saírem depois e se deixarem ver pelos experimentadores. Quanto a Nepenthes, ela se materializava e se desmaterializava quase sempre na presença de todos. As condições de experimentação eram pois absolutamente ideais para tornar impossível toda e qualquer tentativa de fraude. Passando-se a produção dos fenômenos, basta recapitulemos o modo pelo qual se deu a moldagem da mão de Nepenthes, que a mergulha e a torna a mergulhar na parafina liquefeita, até conseguir camada capaz de garantir a experiência e, terminada esta operação, volta-se procurando com o olhar o professor e, a quem parece sempre preferir e, em o percebendo, meio escondido por detrás de um outro experimentador. A ele se dirige e lhe faz entrega da luva de parafina. Em outra ocasião, ela para fim de olhar o professor e, ocupado em tomar notas, este último, apresentando-lhe o caderninho e o lápis, pede-lhe escreva qualquer coisa, o que de bom grado ela faz, compondo uma mensagem em língua ignorada dos assistentes. Quando se revêem esses detalhes, o pensamento se volta para a teoria de Sudre, segundo a qual os fantasmas materializados não passariam de manequins plásticos que têm aparência de vida graças a um fenômeno de prosopopese, mas que na realidade podem ser comparados às figuras de cera de um museu anatômico. E a nossa imaginação se queda estarrecida diante da força entenebrecedora das ideias preconcebidas que arrastam os homens a afirmarem o oposto do que atestam os fatos. Não posso deixar de chamar a atenção para a significação muito especial que ressalta de uma personalidade materializada a escrever em uma língua desconhecida do médium e dos assistentes, o que vem mostrar quão destituída de base é a objeção extravagante de que já me ocupei em relação a casos análogos, mas em que as personalidades medianímicas se exprimiam em língua ignorada do médium, mas conhecida do consultante. Poder-se-ia objetar, neste caso, que o médium captava o conhecimento da língua, do subconsciente do consultante. Já fiz ver que esta hipótese é de tal modo absurda que os nossos próprios opositores não ousaram jamais formulá-la, mas o que até aqui não fizeram poderão fazê-lo um dia, em vista das condições teóricas desesperadas em que se afundam mais e mais. Daí o grande valor dos casos como este, que oferecem prévio desmentido àquela hipótese e mostram que o fenômeno se realiza igualmente fora da presença de subconsciências que possam fornecer ao médium os conhecimentos indispensáveis, forçando, por conseguinte, a admitir a presença real, in loco, de uma personalidade espiritual estranha ao médium e aos assistentes. Afirmo, portanto, sem medo de me enganar, que os casos de xenoglossia em que as personalidades medianímicas falam e escrevem correntemente língua desconhecida do médium, considerados conjuntamente com aqueles em que essas personalidades falam e escrevem correntemente língua desconhecida do médium e dos assistentes, bastariam só por eles, para demonstrar, de modo irrefutável, a validade da hipótese espírita. E se considerarmos que essas categorias de manifestações, que lhe mostram a validade, são, em verdade, como o meu presente trabalho de estudo à prova, em número suficiente para afirmá-las sobre a base científica da análise comparada e da convergência de provas, teremos motivos para nos surpreender, vendo-a por tal forma combatida nos próprios meios científicos. Mas todo o espanto desaparecerá se nos lembrarmos que absurdos semelhantes constantemente se repetiram através dos séculos, sempre que no horizonte do progresso humano surgia a aurora de uma grande ideia. Devo ainda observar que os casos de personalidades que falam e escrevem em línguas ignoradas do médium e dos assistentes são raros, mas nada é mais natural, dado que as personalidades de mortos que se manifestam são quase sempre parentes dos experimentadores ou pessoas das suas relações. Mesmo assim, no meu arquivo se encontram 11 destes últimos casos.
Um pouco mais adiante citarei 2 outros incidentes do mesmo gênero, ocorridos recentemente em Varsóvia, por ocasião da materialização de fantasmas. Do meu livro Hipótese Espiritica e Theorie Scientifique, vindo luz em 1903, tiro um episódio por mim mesmo verificado e que se desenrolou no correr de uma série de experiências com Eusapia Paladino, experiências organizadas pelo Círculo Científico Minerva, de Gênova, em que comigo tomaram parte os professores Morcelli F. Porro, o Dr. José Venzano e Luiz Arnaldo Vassalo. Diretor do século XIX.